Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar o que eu devo falar e o que eu devo ouvir. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mais uma vez eu me sinto obrigada a falar sobre o poder das coisas que a gente ouve, das palavras que a gente ouve, daquilo que está penetrando no nosso coração através dos nossos ouvidos e também o poder das palavras que a gente fala, né, do que a gente profere por aí. Só para lembrar, as palavras elas têm um poder criativo e um poder destrutivo. Então, um poder para construir coisas boas, coisas que edificam outras pessoas, e o poder também para destruir a vida de outras pessoas. Dá uma olhada no que diz Provérbios 18, 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, todas as coisas que você disser vão surtir efeito, tanto para o bem como para o mal, por isso você tem que ficar muito atento e dar valor. O grande problema é não dar valor para o que você fala e também para o que você ouve. Olha o que Jesus falou sobre falar besteira. Dá uma olhada, está em Mateus 15, 17 a 19. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Infelizmente, é muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente levam a sério as coisas que elas dizem, que realmente sabem que tudo que elas disserem tem poder e vai surtir um efeito na vida delas. A maioria das pessoas falam coisas da boca para fora, direto, à torta e à direita. Então, muitas vezes falam coisas negativas com relação a elas mesmas, coisas negativas com relação a outras pessoas, coisas negativas com relação a coisas que elas querem conquistar na vida delas. Falando coisas do tipo, eu não sirvo para nada. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Uma coisa que a pessoa quer muito. Isso é muito, muito ruim. Muito ruim para a sua vida, não faça isso. Só que além de a Bíblia ser recheada de versículos que falam sobre o poder da palavra, a gente também observa que Jesus nunca falou uma besteira. Ele nunca falou algo que ele não devia ter falado. Uma coisa que depois ele falou, gente, não, mas eu não estava querendo dizer isso. Não, eu só falei da boca para fora. Ele nunca vai falar isso. Nunca falou isso. Além disso, tem mais um detalhe também. Acontece que naquela época as pessoas ouviam menos besteira, sabe por quê? Porque naquela época não existia um monte de música profana que as pessoas ficavam escutando, as pessoas não iam ficar ouvindo, assistindo séries que falam um monte de besteiras. Fofoca até existia, mas era de uma maneira diferente e acabava sendo até menos, porque as pessoas tinham menos maneiras de fazer fofoca. Não existia um WhatsApp, você tinha que estar pessoalmente com a pessoa. E fora que também você tinha muita coisa para fazer, né? Não existia máquina de nada, existiam várias, as pessoas tinham vários filhos, muitas coisas para fazer, né? Muito menos facilidades do que nós temos hoje. Então, as coisas eram diferentes e as pessoas tinham menos possibilidades de falar e de ouvir besteiras. Como diz 1 Coríntios 15, 33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Então, quando você também está em más companhias de coisas que você ouve, não é só a pessoa que está do teu lado, mas se você está ouvindo besteira na televisão, numa série, as músicas que você ouve, tudo isso vai estragar, vai ajudar a estragar os seus bons costumes. Vale lembrar também que Deus criou o mundo falando, não foi moldando, ele criou falando. Dá uma olhada no que diz Gênesis 1, 3, 6 e 9. Então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes, e isso foi o que aconteceu. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Também não é só isso. Os maiores bilionários do mundo, eles fazem as coisas como? Falando. Então, um bilionário, ele normalmente é um administrador, e esse administrador, ele fala para uma pessoa fazer uma coisa, fala para fazer outra, para você ver
como a fala é poderosa, como ela pode criar muitas coisas e também destruir. Como diz Tiago 3, 4 e 5, pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Ou seja, a sua língua é quem vai determinar para onde vai a sua vida. Se você acha que é muito difícil de acreditar nisso, que isso é tudo muito espiritual, eu te desafio a encontrar uma pessoa super bem-sucedida que seja super negativa. Eu sei que nem todo mundo vai ter uma maneira perfeita de falar, muito pelo contrário, mas com certeza as pessoas mais bem-sucedidas falam muito mais positivamente do que negativamente. Agora vamos dar uma olhada numa das maiores promessas bíblicas que existem. Está lá em Mateus 21 e 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Pedirem, ou seja, falarem. Então, lógico, você precisa crer também, mas tudo que você pedir, se você crer, você vai receber. Já Marcos 11, 24 diz: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Ou seja, mais ou menos o mesmo versículo. Veja que a promessa é um mix das duas coisas, de pedir e de crer. Mas olha o tamanho da promessa. Tudo o que pedirem, vocês receberão se vocês crerem. Tudo. Então, tome muito cuidado com o que você fala e também com o que você ouve. Hoje eu vou ficar por aqui. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para me mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. No próximo episódio eu vou continuar falando sobre esse assunto. Fiquem com Deus.